por uma série de mensagens onde estamos a aprender sobre a essência de Deus. E a mensagem de hoje é: Deus luta por nós. Irmãos, quando nós estamos a trazer esta série de mensagens, o objetivo das pregações, aliás, a Bíblia diz que quando Deus deu dons aos homens, quando o Senhor Jesus subiu e distribuiu dons aos homens, era um objetivo muito específico. Era para o objetivo do crescimento da Igreja. Então a Igreja, enquanto corpo, a expectativa que Deus tem sobre nós é que nós cresçamos. Não apenas que cresçamos em número, okay? Porque número, muitas pessoas significam muitas pessoas salvas. Deus quer que nós cresçamos em número, mas Deus quer que nós cresçamos em conhecimento da palavra, em conhecimento de Deus, porque este conhecimento, esta verdade que nós trazemos à nossa vida, é aquilo que tem poder de transformar a nossa vida. Então há muitas coisas que nós não fazemos, há muitas coisas que nós não conseguimos obter na nossa vida cristã. Ou seja, temos mais fracassos do que aqueles que deveríamos ter, temos menos situações boas, porque não conhecemos a plenitude da palavra de Deus, nem conhecemos todas as promessas que Deus tem para nós. Então nós vivemos de acordo com a fé que temos. Vivemos com a fé que temos. E nós dizemos assim, mas a fé pode ser aumentada? Pode. Okay? Jesus dizia homens de pouca fé a uns, e a outros dizia, nem em Israel eu vi tamanha fé. Portanto, de um lado nós temos homens de pouca fé, e do outro lado temos pessoas de muita fé. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Okay? Portanto, nós podemos ouvir a palavra de Deus de muitas formas, podemos ler a Bíblia, podemos ouvir as mensagens, podemos alimentar. Quanto mais nós alimentamos a nossa fé através das coisas que nós lemos, do estudo que fazemos, mais forte é a nossa fé. E tal como a Lau pregou no domingo passado, a fé deve ser proclamada. Nós devemos fazer afirmações, devemos afirmar pela fé, chamar à existência as coisas que nós queremos ter, as coisas que nós queremos viver, a transformação que nós queremos ter na nossa vida. Portanto, a fé é um processo de crescimento, é um processo de aprendizagem, e então quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais liberdade nós temos. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ele próprio é a verdade. Portanto, quanto mais nós conhecermos Jesus, mais capazes nós seremos de ter uma vida mais abundante. Bom, eu não sei se vocês se aperceberam, David leu o Salmo 23 no início do culto, e tem uma razão de ser. O Salmo 23 tem uma passagem que, do meu ponto de vista, é fabulosa. Okay? E não se esqueça, o título da mensagem hoje é Deus luta por nós. Estamos a falar da essência de Deus. Nós começamos por falar, lembram-se qual foi a primeira mensagem? Okay? Deus ama-nos. A seguir, falámos sobre paternidade, que é nós somos seus filhos, Ele é nosso Pai, certo? A terceira mensagem que nós tivemos foi sobre comunhão. Portanto, nós estamos a falar de várias variáveis, várias facetas de Deus, e a faceta 2 é Deus luta por nós. E isto é muito importante nós percebermos, porque nós vivemos no mundo, nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, destas aflições que nós temos no mundo, uns chamam lutas, outros chamam problemas, podemos mudar a palavra, mas não importa, nós neste mundo teremos algumas aflições. Mas Ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, ou seja, neste mundo onde existem aflições, nós somos chamados a ter bom ânimo. Ele não disse que nós não teríamos aflições. Ele não disse que nós não seríamos afligidos. Antes, pelo contrário, nós seríamos afligidos. Lembram-se da passagem da parábola daquele que constrói, portanto, a sua casa na areia e o outro constrói na rocha, não é? Depois diz que vem o quê? Vem a tempestade. Significa que a tempestade veio para os dois. É ou não é? A tempestade veio para os dois. Nós temos a ideia, muitas vezes, de pensar que as tempestades não vêm para os crentes. Só acontece que somos crentes, porque eu estou a passar por esta tribulação. A tempestade veio para os dois. Um construiu na areia, o outro construiu na rocha. E a tempestade, quando veio para os dois. A tribulação veio para o crente e para o descrente. Veio para os dois. Só que o crente construiu, ou deveria ter construído, a sua casa, a sua fé, em cima da rocha, em cima de Cristo. E outros constroem a sua fé noutras coisas. Então, aqueles que constroem a sua fé em cima de Cristo resistem à tempestade. Aqueles que não constroem não resistem. Mas não é bíblico pensar que nós vamos viver a nossa vida sem atravessar tempestades, sem atravessar tribulações. Portanto, nós, ao vivermos neste mundo, algumas vezes teremos que lutar.
Mas nós às vezes andamos, parecemos Don Quixotes, andamos a lutar com coisas com as quais nós já não temos que lutar. Há lutas que são nossas, há lutas que não são nossas. Há lutas que já foram travadas por Cristo e foram vencidas na cruz do Calvário. Há outras lutas que somos nós que temos que as travar. E nós às vezes, se não temos conhecimento bíblico, misturamos as coisas. Okay? Por exemplo, o que faz com que alguma espécie de crentes ainda continuam a pagar promessas, ainda continuam a fazer sacrifícios em si próprios? Só eles estão a comprar uma luta, estão a comprar um sacrifício que Jesus Cristo já pagou. Okay? Portanto, essa luta já não é a nossa luta pela nossa salvação, é pela fé, não é pelas obras. Quando nós andamos a praticar obras, por exemplo, as obras devem ser fruto da fé, não obras para a salvação. Portanto, há lutas que nós devemos ter e há lutas que nós não devemos ter. E devemos perceber que mesmo nas lutas que nós devemos ter, Deus está sempre presente connosco. Amém? Então nós vamos falar sobre isto. Eu vou-vos explicar de alguma forma, vou tentar explicar-vos os dois tipos de lutas. Nós temos as lutas do Antigo Testamento, e nós temos as lutas do Novo Testamento. E às vezes, como nós, e é verdade, quando nós pegamos na Bíblia, todo o livro, toda a Bíblia é boa para ensinar, para advertir, para exortar, toda a Bíblia é boa, mas devemos pensar que a revelação, ela é como um bolo de mil folhas, ela vem por camada. A última revelação, portanto, a última parte do livro, okay, vem de alguma forma sobrepor-se, portanto, às anteriores. E nós às vezes misturamos. Nós às vezes vivemos no sistema do Antigo Testamento, quando já devemos viver no sistema do Novo Testamento. Então vamos perceber que lutas é que existiam no Antigo Testamento e que lutas é que existem no Novo Testamento. Para sabermos que lutas é que nós podemos ou devemos lutar. A primeira luta que nós temos conhecimento do Antigo Testamento, a primeira vez que nos aparece uma batalha no Antigo Testamento foi precisamente feita por Abraão. O seu sobrinho Ló tinha sido levado preso, em cativeiro, não é? E então ele vai libertá-lo e tem uma guerra, portanto, contra os 4 reis. É quando aparece a Melquisedeque e o dízimo, portanto, é dado pela primeira vez. Penso que todos os irmãos, portanto, têm noção dessa passagem. Isto acontece em Gênesis 14 e é uma guerra de espada. É uma guerra de espada, é uma guerra de pedras, é uma guerra onde as pessoas morrem, onde o sangue é jogado e as pessoas, portanto, morrem. É uma guerra. Depois temos as guerras que foram travadas por Moisés e por Josué. Okay? Quando Moisés sai do Egito em direção à terra prometida, o seu lugar-tenente, portanto, o seu braço direito, Josué, estes 2 homens, juntamente com todo o povo de Israel, travam várias guerras com vários reis. Durante a travessia do deserto, até chegar à terra prometida e depois da entrada, portanto, da terra prometida. Nestas guerras, se os irmãos conhecem as histórias, não vale a pena, portanto, eu falar por todas elas, basta-vos dizer que o Estado de Israel, no período bíblico, teve cerca de 13 guerras civis, okay, e cerca de 125 batalhas que eles viveram ao longo, portanto, de toda a sua história, okay, até ao tempo de Cristo. Portanto, são muitas guerras. Este povo sabe o que é andar em guerra. Por isso, quando os povos árabes todos lutam contra eles, ainda Israel ainda hoje está no seu gene, está na sua genética. Eles são um povo que foram formados em guerra. Portanto, lutar contra Israel é muito difícil. Todos aqueles que tentaram perder. Bom, mas naquela altura, com Moisés e Josué, ainda na conquista da terra prometida, sempre que eles estavam em guerra e sempre que eles estavam com Deus, eles venciam as batalhas. Sempre que eles se afastavam de Deus, eles perdiam aquela batalha. Sempre que Moisés levantava, portanto, o seu cajado, Josué, portanto, vencia a batalha. Quando Moisés baixava o cajado, portanto, o Josué perdia a batalha. Sempre que eles estavam em comunhão com Deus, eles venciam as guerras. Sempre que eles desobedeciam por alguma razão, eles perdiam as guerras. Não era uma forma de castigo, mas era uma forma de Deus ensinar o seu povo de que a sua prosperidade, ouçam bem, irmãos, a sua prosperidade dependia da obediência a Deus. A desobediência a Deus trazia ao povo não necessariamente castigo, mas trazia fraqueza. Da mesma maneira que a nossa desobediência a Deus traz fraqueza. A nossa desobediência a Deus, que é nós sairmos do caminhar em espírito, faz-nos caminhar em quê? Faz-nos caminhar em carne. E o que é que a Bíblia diz sobre a carne? Diz que a carne é fraca. A carne milita contra o espírito. Quando nós vivemos em desobediência, quando nós nas nossas batalhas nos afastamos de Deus, então quando nós deixamos de andar pelo espírito, nós começamos a andar pela carne. E a carne é fraca. E nós na nossa carne perdemos o quê? As nossas batalhas. Mas ainda estamos a falar, estas são as guerras do Novo Testamento. Eu ainda vos
quero falar sobre as guerras do Antigo Testamento. Bom, e nós vemos aqui o exemplo de Moisés e Josué. Durante o processo de conquista, sempre que eles faziam aquilo que Deus queria, eles venciam, portanto, as batalhas. Chegamos a um tempo que é o tempo dos juízes. O tempo dos juízes, para mim, e para todos os quase todos os historiadores bíblicos e todos os teólogos, é considerado por muitos como o pior período da história do povo de Israel. Okay? Durante cerca de 400 anos, houve um ciclo que aconteceu, portanto, no período dos juízes. Eles afastavam-se de Deus. Entregavam-se à idolatria, começavam a adorar outros deuses. Vinham os seus povos vizinhos, conquistavam e punham-nos em escravatura. Eles, enquanto estavam em escravatura, começavam a clamar: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus levantava um juiz, esse juiz libertava Israel da opressão dos seus inimigos, eles celebravam Deus durante algum período, e o que é que acontecia a seguir? Entregavam-se novamente à idolatria, afastavam-se novamente de Deus. O que é que acontecia? Nova nação vizinha entrava em Israel, conquistava Israel. Viravam escravos novamente. Durante o seu período de escravatura começavam a clamar novamente por Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus levantava um juiz libertador. Durante algum período eles estavam libertos e serviam a Deus. Passado algum tempo afastavam-se novamente de Deus e entregavam-se novamente à idolatria. Mais uma vez, durante 400 anos, irmãos, não imaginam, durante 400 anos, a história do período dos juízes, quando nós lemos o livro dos juízes, cerca de 400 anos, a história de Israel foi vivida desta maneira. Quando nós ouvimos falar em nomes como Otoniel, Aod, Débora, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão, todos nós conhecemos estes nomes. São aqueles juízes bons, durante o período de 400 anos, foram geridos por cerca de 14, 15 ou 16 juízes, conforme nós consideramos, portanto, Débora, ou consoante consideramos Samuel como juiz também. Durante este período de tempo, okay? Estes foram os homens que, quando eles clamavam a Deus por libertação, então levantava-se um juiz bom, e este juiz bom libertava então Israel da opressão. Mas claramente o padrão estava muito explicado aqui. A obediência a Deus, louvor e adoração a Deus, então eu tenho força perante os meus inimigos. Afastamento e desobediência de Deus, então eu tenho fraqueza perante os meus inimigos. Eu queria que os irmãos percebessem nisto. Nós confundimos muitas vezes, nós pomos em Deus. Bom, Deus é um Deus que castiga, não temos dúvidas. Mas nós não estamos a falar de castigo, nós estamos a falar de fraqueza. Fraqueza é diferente de castigo. Se eu, irmãos, se eu no estado em que estou, nos meus 50 anos, sem forma física, o meu David e o Gonçalo agora andam no jiu-jitsu. Aqui eles lutam, e ainda por cima estão a treinar com jovens, enfim, homens, né, seus 20, 30 anos, ali, desportistas, cheios de capital e não sei das quantas. Se eu tentar lutar agora com o meu David, até ele, de 15 anos, me dá uma coça. Porquê? Porque ele está cheio de forma física, treina, faz elevações e não sei das quantas, e eu só movimento os gatos para a boca. Portanto, naturalmente, não tem a forma física, não é? Que ele tem. Ou seja, eu na minha carne sou fraco. Porquê? Não treino. Então a nossa obediência a Deus funciona da mesma maneira. É como se fosse um músculo espiritual que nós criamos. Quando nós obedecemos a Deus, nós vivemos a nossa vida de acordo com o Espírito. Quando nós desobedecemos a Deus, nós vivemos a nossa vida de acordo com a carne. E na nossa carne nós não temos poder. Porquê? Porque a Bíblia diz a alguns que a nossa luta, okay, não é contra a carne e contra o sangue. Okay? É contra as potestades. É contra os poderes, contra as forças nos lugares celestiais. Quando eu saio do Espírito e ando na carne, eu deixo de estar capaz de lutar nos lugares celestiais. E então eu perco as minhas lutas. Quando eu digo eu perco as minhas lutas, significa que eu peco. Significa que eu caio na tentação. Significa que eu faço aquilo que não é suposto que eu faça. Ou seja, que eu faço as obras da minha carne em vez de fazer as obras do Espírito. Amém, irmãos? No livro de Reis existe uma história muito interessante com aquele que é o quarto rei, portanto, de Israel, de Judá. Nós lemos essa passagem em 2 Crónicas 20. Devíamos ler o livro todo, o capítulo todo 20, mas eu vou ler apenas aqui uma passagem. Mas para vos explicar, os Edomitas e os Amonitas resolveram, portanto, atacar, portanto, Israel, juntamente com um povo habitante das montanhas de Seir. Estes três se juntaram e resolveram atacar Israel. E foram
ao rei Josafá, que estavam a ser, portanto, atacados. O rei Josafá faz algo simples, como está aqui descrito, e que eu vos vou ler. Diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Reparem bem, eu vou ler, não da maneira como está escrita, okay? Vou ler como não está escrito. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para lhe pedirem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para pedirem ao Senhor Deus em alta voz. O que é que eu mudei nesta frase relativamente aos outros? Eles foram perante o Senhor para o louvarem. Eles não foram pedir, eles foram diante do Senhor para o louvarem. Então, ou seja, o povo estava a ser atacado, a possibilidade de serem mais uma vez dizimados era elevada, mas Josafá, quarto rei de Judá, era um rei perante os olhos do Senhor. Porque durante este período de guerras civis, depois da morte de Salomão, o reino dividiu-se, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, onde estava Israel, não teve nenhum rei bom. Todos eles eram idólatras, todos eles se afastaram do Senhor. Mas, no reino do sul de Judá, alguns reis eram bons reis. E este Josafá, o quarto rei de Judá, era um rei que temia ao Senhor. Era um rei que louvava o Senhor. Era um rei que adorava o Senhor. Era um rei que estava em comunhão com o Senhor. Era um rei que destruiu a idolatria que o seu pai tinha construído. Era um rei que honrava o Senhor, que amava o Senhor. Era um rei que instigava todo o povo, que todo o Judá servisse Deus. Portanto, este era um homem cujo seu coração estava em Deus. Então, um homem que tem o seu coração em Deus, um homem que firmou a sua casa na rocha, quando a tempestade está para vir, o que é que este homem faz? Este homem louva o Senhor. Este homem não teme, porque ele sabe que o Senhor vai lutar a sua luta, porque ele sabe que o Senhor toma partido dos seus filhos. Amém, irmãos? O Senhor toma partido dos seus filhos. Nós dizemos que Deus não faz acepção das pessoas, não faz acepção das pessoas no que diz respeito à salvação. Mas Deus sabe muito bem quem são os seus filhos e quem são os filhos da ira. Amém? Amém. Deus ama os seus filhos, Deus faz tudo para os seus filhos, Deus cuida dos seus filhos. E então Josafá, ao saber daquela notícia, convocou todo Israel, e todo Israel entrou no templo e começou a louvar e a adorar o Senhor. E então diz que o Senhor chamou Josafá e disse, através de um profeta, que deu uma palavra e disse: esta luta é minha. Esta luta é minha. Observa apenas o que é que vai acontecer. Observa apenas o que é que vai acontecer. Então ele preparou, mandou chamar todos os salmistas e todos os músicos, vestiu-os com vestes santas, e pôs todo este povo a tocar e a ir em direção ao local da batalha. E acontece que quando eles chegaram ao local da batalha, sabe o que é que o Senhor fez? Pôs os moabitas, os edomitas, os do povo do Seir, todos a lutar uns contra os outros. E diz assim o texto bíblico: sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se os assírios pela manhã, eis que aqueles eram todos cadáveres. Portanto, já agora avancei um pouco mais à frente, passei para a passagem de Ezequias. Este é outro tempo. Mas, voltando ainda a Josafá, o que é que acontece? O Senhor vai e fez com que aquele povo começasse todo a lutar entre eles, e quando eles chegaram ao lugar da peleja, o que é que tinha acontecido? Estavam todos mortos. Foram precisos 3 dias para pegar os despojos. 3 dias para trazer tudo aquilo que aqueles soldados tinham levado para aquele local de batalha. E porquê? Simplesmente porque eles confiaram em Deus. No meio da tormenta, a Bíblia mostra que Deus nunca desamparou os seus filhos. Nós não temos uma passagem da Bíblia em que Deus tivesse virado as costas aos seus filhos, estando eles a viver em obediência. Não temos absolutamente uma. Não temos absolutamente uma. Deus luta por nós.
Então, irmãos, estávamos a falar no início, quando David leu o Salmo 23, há uma passagem no Salmo em que diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Então, irmãos, imaginem o rei David, imaginem só o cenário em que há um grande campo de batalha, okay? David está a ser atacado, os seus inimigos estão no vale, do outro lado está David, e ele está em oração com Deus. Ele olha: Senhor, estão-me a atacar, Senhor, vê o que é que os inimigos me querem fazer. E o Senhor diz: senta-te. Diz que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então estão todos os inimigos ali, e o que é que o Senhor faz? Prepara uma mesa para David. Como quem diz: senta-te, come e observa o que é que eu vou fazer aos teus inimigos. Sempre achei estranha esta passagem. Como é que é possível que perante uma batalha, em vez de eu ir e para a batalha, o Senhor me chama e diz: senta-te e observa. Ele ungiu a minha cabeça com óleo, e eu, sentado nesta mesa, vejo o Senhor fazer a sua obra. Porquê? Porque David tinha o seu coração em Deus. Irmãos, eu não sei para quem é que eu estou a falar. Mas de certeza absoluta que nós precisamos de saber que o Senhor guerreia a nossa luta. Nós andamos a lutar tantas vezes, compramos lutas, sofremos, quando a única coisa que nós precisamos fazer é viver uma vida reta em obediência a Deus. Porque nós damos em obediência, Ele compra a nossa luta, Ele luta por nós. Ele prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. Como quem diga: não temas, eu luto por ti, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu, Deus, sou o Senhor dos exércitos. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus das nações, eu sou o grande, eu sou. Fui eu que fiz todas as coisas. Amém, irmãos? Lembram-se quando Moisés estava a preparar para libertar o povo, ele vai à montanha, não é? Ele vai à montanha e Moisés diz: mas quem é que eu digo? Quem é que eu digo que me enviou? E quando Moisés chega ao pé do faraó, ele não vai ter medo. Ele não vai ter medo. Eu conhecia muito bem a corte, ele tinha lá vivido durante 40 anos. E quando chega ao pé do faraó, ele diz: Deus diz, liberta o meu povo. Tu como é que se chama o teu Deus? Eu sou o que sou. E não é preciso mais nada. Eu sou o que sou. Sabe o que é que significa eu sou o que sou? Deus é tão próximo de nós que um filho ou um pai não precisa de explicar ao outro o que é ser pai. O David e o Gonçalo, ou o Isaac aos pais, que cada um de nós, aos seus pais, ou aos seus filhos, não pergunta o que é ser pai ou ser mãe. Porquê? Está tão em comunhão, está tão próximo, está tão ligado, a natureza é quase a mesma, que não justifica fazer a pergunta, da mesma maneira que não justifica receber uma resposta. Por qualquer filho sabe o que é ser pai. Da mesma maneira que qualquer pai sabe o que é ser filho. Por isso a resposta é: eu sou. Nenhum filho pergunta: pai, o que é ser pai? Sabem porquê? Porque ele convive com o pai todos os dias. E nós às vezes não conhecemos Deus. Nós às vezes não conhecemos o nosso pai. Porque nós deixamos que a nossa vida tome rumo, siga caminhos, não é? Que parece que Deus para nós, o nosso pai, se tornou um estranho. Se tornou alguém que nós, para orarmos, temos que treinar. Parece que temos que preparar as nossas orações para poder depois fazer a oração depois. Quando o caminho que nos leva ao Pai já está aberto. Na cruz do Calvário, Jesus pagou, rasgou o véu e nós passamos a ter um acesso direto à presença do Pai. Nós às vezes queremos ficar bons. Irmãos, ouçam o que eu estou a dizer. Nós às vezes queremos ficar bons, queremos tornar-nos merecedores, primeiro, para podermos ir à presença do Pai. E não é assim que funciona. Nós às vezes estamos a viver em pecado por uma razão, pecamos, caímos, não estamos a viver em desobediência. Então a gente quer orar, a gente sente que o Pai nos está a chamar. Então a gente vai pôr primeiro a nossa vida direita para depois poder ir ao Pai.
Quem é que nos ensinou que era assim que funcionava? Quem é que disse para eu ir ao Pai, eu tenho que pôr a minha vida primeiro direita? Não! Eu vou ao Pai porque Cristo pagou por mim e é o Pai que tem direito à minha vida. Porque se eu pudesse pôr a minha vida direita por mim próprio, então eu não precisava do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se o drogado pudesse deixar as drogas por si próprio, se o adulto pudesse deixar de adulterar por si próprio, se o mentiroso pudesse passar de mentir por si próprio, se o pornógrafo pudesse parar, se cada um de nós pudesse parar com os seus defeitos por si próprios, de que é que serviu o sacrifício de Cristo? Se nós pelas obras pudéssemos obter a salvação, para que é que serviria o sacrifício de Cristo? É como nós estamos que nós vamos à presença do Senhor. Amém. Por isso, irmãos, às vezes eu vejo pessoas, eu não vou à igreja porque eu tenho andado mal. Por teres andado mal, vem à igreja. Eu tenho vergonha de ter comunhão com o Pai porque eu andei a pecar. É precisamente por isso que tens de ter comunhão com o Pai. Não precisa. Vocês conhecem, lembram-se da passagem do fariseu e do publicano quando foram ao templo? O publicano entrou dizendo: Senhor, eu oro, eu jejuo 3 vezes ao dia, dou esmola, como quem diz, estou aqui na tua presença por mérito próprio. E o outro que disse, envergonhado, Senhor, tenho dó de mim porque sou um pecador. E o Senhor Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado? Foi aquele que se arrependeu. Porque a única coisa que nos pode trazer justificação diante de Deus não são as nossas obras, não é o andarmos bem, não é o fazermos bem, é o arrependimento. É dizer: Senhor, tem piedade de mim porque sou um pecador. Não é: Senhor, olha, eu vou à igreja todos os domingos, eu oro, eu toco na banda, eu sirvo na escola dominical, eu até dou garrafas na praça. Não é, Mimi, como nós vamos fazer? Não é isto. É quando nós oramos, quando nós buscamos o Pai: Pai, perdoa-me, eu te amo, eu te adoro, mas se alguma coisa existe em mim que tu não gostas, se alguma coisa que eu fiz, ou por palavras, ou por atos, ou por pensamentos, perdoa-me, Senhor. E é na condição que nós estamos, e o nosso Pai vai dizer: estás perdoado, filha, anda, vamos louvar, vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Porque entramos no Pai, entramos na presença do Pai em iluminação, em adoração, prostrados. Não é bater no peito, ver: Pai, como eu sou bom, sou pastor, sou isto, sou aquilo, faço. Não. Nós entramos na presença do Senhor exatamente como estamos. Com o coração contrito, com o coração arrependido. Mas quando a nossa vida é reta diante do Senhor, quando nós abandonamos, quando nós deixamos de lado, quando nós nos confessamos diante do Senhor e dizemos: Pai, eu quero ser cada vez mais parecido com o Teu Filho, eu quero seguir o modelo, porque Deus deu-nos um modelo. Seria muito difícil nós sermos parecidos com Deus se nós não tivéssemos Cristo, porque Deus é Espírito, nunca ninguém o viu. Nós somos feitos à sua semelhança, mas sabemos como Ele é, à sua semelhança espiritual. Ainda bem que nós temos o exemplo de Cristo. Cristo veio à Terra, comeu, viveu como nós, para que nós possássemos ser seus imitadores. Tal como Paulo diz: ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus deu-nos um modelo. Aliás, Deus sempre nos preocupou com isso. Deus sempre procurou ter um modelo para nós seguirmos. Deu-nos a sua palavra para nós seguirmos. Deu-nos os ensinamentos dos profetas, deu-nos a lei, deu-nos os exemplos da vida de Cristo, deu-nos as epístolas, as cartas. Nós temos tudo e mais alguma coisa para conhecermos de bem Deus, para sabermos exatamente o que é que Ele quer e vivermos uma vida reta diante dEle. Irmãos, mas as lutas do Antigo Testamento, eu não sei se os irmãos perceberam aqui um padrão, são lutas de carne e sangue. As lutas do Antigo Testamento são lutas de carne e sangue. As pessoas morrem, as lutas eram de carne e sangue. Certo? Isto é importante, irmão. Nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós não temos muitas lutas contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. As lutas eram físicas, eram de conquista das terras, eram de defesa das terras, eram de expansão do reino, eram de ir para cativeiro, vir de cativeiro, construir o templo, destruir o templo. As lutas do Antigo Testamento eram lutas de carne e sangue. Sabe porquê que as cruzadas, chamadas lutas cruzadas e a conquista cristã, só pode ser vista positivamente no âmbito da geografia? Porque no Novo Testamento a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aconteceu algo, irmãos, com a vinda de Jesus Cristo. Em Efésios 2:6 diz que Jesus nos colocou nos lugares celestiais. Diz que nos assentou em lugares celestiais. Quando Jesus Cristo veio, Ele fez uma separação
entre aquilo que é a antiga aliança e aquilo que é a nova aliança. A antiga aliança é uma aliança de carne. A nova aliança é uma aliança espiritual. Quando nós fomos assentados nos lugares espirituais em Cristo, reparem, Deus, às vezes nós perguntamos como é que nós estamos sentados nos lugares espirituais em Cristo. De uma forma muito simples. Quando Jesus Cristo se fez cabeça do corpo, quando Ele formou a igreja, que é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, já estudamos isso, a igreja é o corpo de Cristo, e na igreja diz que habita toda a plenitude da divindade. Na igreja, que é o corpo, habita toda a plenitude da divindade. Nós lemos isso em Colossenses. Então, quem é a cabeça deste corpo? É Jesus. Onde é que está Jesus? Sentado à direita do Pai, o seu Espírito. Se eu não for o Espírito, não vem. Pregamos isso na semana passada. Se eu não for o Espírito, não vem. É o seu Espírito. Nós vivemos hoje no templo do Espírito Santo. Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Portanto, para que ele vá, vemos isso em João 14, 15, 16 e 17, claramente explicado. Eu preciso de ir para que ele venha. Convém-vos, disse o Senhor, que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Ele que é quem? Que é o Paracleto, que é o ajudador, que é aquele que nos guia em toda a verdade, é aquele que convence o mundo do pecado, é aquele que nos anuncia as coisas vindouras, é aquele que vem glorificar Cristo, é o Espírito Santo. A igreja formou-se com a vinda do Espírito Santo, ele formou o seu corpo. Então a igreja é o corpo e nós estamos ligados à cabeça. Então a igreja está na terra, mas a cabeça está onde? Está sentado no trono. Okay? Mas nós estamos ligados à cabeça. Então se nós estamos ligados à cabeça é quem pensa, o corpo atua. Okay? Nós estamos sentados nos lugares celestiais. Sabem porquê? Porque Cristo está sentado nos lugares celestiais. E nós somos o corpo. A cabeça, okay, está nos lugares celestiais e o corpo não está separado da cabeça. O corpo e a cabeça são um. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ele pensa, nós fazemos. Ele manda, nós executamos. E em nós, na igreja, que é o seu corpo, habita toda a plenitude da divindade. Uau, espera aí, o que é que isto quer dizer? Se existe uma plenitude que é tudo, divindade que é Deus, habita onde? Na igreja. Então, irmãos, nós estamos sentados por Cristo, com Cristo, em Cristo, nos lugares celestiais. E é nestes lugares celestiais que nós travamos agora novas lutas, novas guerras. Já não contra a carne e o sangue, não é? já não são lutas de espada, porque Jesus Cristo dizia: eu não sou deste mundo. Ele, Jesus, não era deste mundo. E ele disse: nós também não éramos deste mundo. Ele chama-nos de quê? De forasteiros, em terra estranha. Nós vivemos neste mundo, mas nós já não somos deste mundo. Portanto, este é um lugar de passagem. Irmão, já não nos interessa o que acontece ao nosso corpo. Nós já não existimos para defender o nosso corpo. Ok? Por isso é que as guerras para nós não fazem muito sentido, porque este corpo é o lugar temporário de habitação do Espírito. Okay? Este corpo será transformado, glorificado. Okay? Este corpo hoje é corruptível, okay? Mas nós não existimos hoje para defender o nosso corpo. Jesus disse assim em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o quê? O corpo. E não podem matar a alma. Não temais. Ele ensinou-nos a não termos medo daqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Portanto, nós não estamos aqui, claro, enfim, eu quero viver, né? Não estou a dizer que agora a gente vai se matar e não. Este tempo ainda é do Espírito Santo, enquanto o Senhor quiser que a gente esteja cá, vamos estar com este corpo e vamos estimá-lo e preservá-lo. Mas ele diz para nós não temermos aqueles que querem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Depois diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E ele está a falar de quem? Estou deixado quando o pregador fazer estas perguntas à congregação. Nós pensamos que ele está a falar do diabo, mas não está. O diabo não tem poder nenhum sobre a nossa alma nem sobre o nosso corpo.
Nenhum. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Nós somos pertença de Deus. O único, irmãos, apenas dois, que são responsáveis por fazer a nossa alma perecer no inferno, somos nós e Deus. Mais ninguém. Nós quando o rejeitamos, okay? Nós quando o rejeitamos, e Ele quando nós o rejeitamos. O que o Senhor Jesus Cristo está a dizer aqui é muito simples. Vocês não têm que temer aquele que vos pode matar. Vocês têm que temer aquele que vos pode fazer padecer a vossa alma e o vosso corpo no inferno. E quem são? Primeiramente nós. Somos nós que, quando rejeitamos Jesus Cristo, disse: eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. Mas nós já estávamos condenados quando rejeitamos essa tão grandiosa salvação. Ou seja, nós condenamos a nós próprios a uma morte eterna, não é Ele. Okay? Ele tem poder, através do sangue de Jesus, de nos resgatar dessa morte eterna. Okay? Mas nós vivemos muitas vezes a nossa vida com medo de quem pode nos tirar, portanto, de quem nos pode eventualmente matar, portanto, o corpo, mas que não pode matar alguém. Mas deixem-me dizer uma coisa: quem já morreu não deve morrer de novo. E todo aquele crente que é nascido de novo, só é nascido de novo, sabem porquê? Porque já morreu. A Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu sou uma nova criatura. O período da minha vida na Terra é um período de uma peregrinação. Nós não vivemos aqui para sempre, nós estamos de passagem. Entendamos isto. Portanto, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Então, irmãos, existe uma razão muito específica para nós estarmos sentados nos lugares celestiais. E nós temos que perceber que a nossa luta é nos lugares celestiais contra seres celestiais. Não é contra a carne, é contra o sangue. Jesus Cristo, quando repreendeu Satanás, não repreendeu Pedro. Repreendeu quem? Satanás. Quem é que estava a falar? Pedro. Quem é que Jesus repreendeu? Satanás. Jesus percebeu e percebia e sabia claramente qual era o espírito que estava por trás. Então, irmãos, nós que vivemos nesta terra, nós aparentemente somos carne, na realidade nós não somos. Nós somos seres espirituais, nós somos uma alma, somos um espírito que habita num corpo. Mas as nossas lutas e as armas da nossa milícia também não são carnais, são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Então nós muitas vezes não percebemos. Nós vivemos a nossa vida, okay? Como Paulo dizia aos Coríntios, e reparem bem, a carta de Coríntios é fabulosa. Paulo começa por início por dizer no primeiro capítulo que vocês têm todos os dons, nenhum vos falta. A igreja de Corinto era talvez das igrejas que mais dons tinha. Aliás, Paulo dizia que vocês têm todos os dons, nenhum vos falta. Que falar línguas eles tinham, profecias eles tinham, a imposição de mãos, procura eles tinham, eles tinham tudo, todos. Mas no capítulo 3 diz: mas continuam carnais. Continuam carnais. É interessante, continuam carnais porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de... Existem divisões entre vocês. Então, mesmo tendo todos os dons, se o foco da pessoa é a carne, a pessoa continua carnal. Não interessa ter os dons, não interessa ser espiritual, não interessa se na realidade ainda vivemos na carne, preocupados com as coisas da carne. Na realidade, irmãos, as lutas do Novo Testamento não são contra a carne e contra o sangue. São contra os príncipes e as potestades. Agora, irmãos, como é que nós fazemos essa luta? É que é mais fácil, e o cristão não está treinado para isto, é mais fácil nós compararmos uma discussão com alguém. Porque é na nossa carne. A gente está a ver o nosso inimigo à nossa frente. E discutimos, e o cúmulo da discussão é batermos e lutamos, e espetamos facas e matamos e damos tiros, é o cúmulo. Mas o crente sabe que por trás daquela carne há uma influência maligna. Alguém está a influenciar, alguém está a
falar, alguém está a ordenar, algum espírito está a comandar a vida daquela pessoa. Porquê? Porque aquela pessoa está em desobediência a Deus. Então tornou-se suscetível, suscetível, inclusive a Bíblia diz que nos últimos dias muitos sucumbirão a doutrinas de demónios. Portanto, irmãos, muitos de nós estamos a comprar lutas contra a carne. Porquê? Porque estamos a ser influenciados por espíritos que nos levam a agir na carne, em vez de nós termos as nossas lutas nos lugares celestiais. Irmãos, a pergunta é esta. Então, será que nós hoje não precisamos de lutar? Será que se Deus luta por nós, se as lutas são nos lugares celestiais, então o que é que nós fazemos aqui? Será que nós não temos que lutar? Será que nós não temos que fazer nada? A Bíblia nos ensina que nós temos 3 inimigos, mas deixem dizer-vos, ambos os 3 derrotados. Nós temos a carne como inimigo, temos o diabo como inimigo e temos o mundo como inimigo. A Bíblia nos ensina, temos o mundo, é nosso inimigo, a carne é nossa inimiga e o diabo é nosso inimigo. Mas, irmãos, os 3 estão vencidos na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. O Espírito Santo veio para nos ensinar isso. Para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não creram nele. Da justiça, porque Jesus Cristo foi. Significa que não existe mais nenhum que possa salvar quem quer que seja. E do juízo. Porquê? Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Então o Espírito Santo está em nós para nos dizer que este inimigo, o diabo, já foi julgado. Ele é nosso inimigo, mas não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre as nossas palavras. Ele não tem poder sobre os nossos comportamentos. E nós precisamos de saber isso. Por isso quando a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar aqui ao diabo. Quando nós nos iramos, quando nós não nos arrependemos, aqui fala da ira, mas qualquer pecado que nós façamos, que não gere em nós arrependimento, nós estamos a dar lugar ao diabo. Nós que já temos vitória sobre ele, ele já foi vencido, o Espírito Santo nos ensina isso, já foi vencido, mas nós como não estamos em comunhão com o Espírito, o que é que nós fazemos? Nós damos ouvido ao diabo. Mas ele já está vencido. O Espírito está-nos a dizer isso, mas eu estou a cortar a relação com o Espírito. O Espírito está a falar comigo e eu não estou a ouvir. O Espírito está a dizer que está-me a ensinar e eu não estou a ouvir. O Espírito quer modificar esta minha vida, mas eu não estou a ouvir. Nós sabemos que ele está lá, mas nós continuamos em desobediência. Então o que é que acontece? Nós ficamos fracos. Deixamos de andar em Espírito e passamos a andar na carne. E então perdemos a nossa vida com o diabo. E como é que se manifesta? Ele passa a controlar as nossas ações. Não significa que a gente seja possessa, não é disso que eu estou a falar. Significa simplesmente que comportamento que eu não devia mais ter, eu passo a tê-los. Eu irmo, eu zango, eu grito, eu não sou 100% sincero, eu não digo as coisas que devia fazer, não faço as coisas que devia fazer. Quando eu digo nós. Porquê? Porque nós não nos arrependemos. E ao não nos arrependemos, deixamos de andar em Espírito, e quando nós não andamos em Espírito, só podemos andar na carne. E na carne nós ficamos suscetíveis às mentiras do diabo e dos seus demónios. Ele já está vencido. Mas a única forma que nós temos de andar em Espírito é estando em arrependimento diante de Deus e com uma vida reta, portanto, diante de Deus. Temos a nossa carne. Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, até a minha própria carne que luta contra o Espírito, a carne só tem poder sobre o Espírito sempre que eu me descrucifico. E o que é que isso quer dizer, de eu descrucificar? Significa que eu estou a deixar de fazer a vontade de Deus para passar a fazer o quê? A minha própria vontade. Quando eu começo a fazer a minha própria vontade, quando eu não digo como Cristo, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha, porque reparem bem, Jesus Cristo no Getsemane, ele teve a orar, diz que ele orou 3 vezes e foi o Pai, passa de mim este cálice. Significa que ele passou a noite toda a orar, ok? E significa que se ele orou, Pai, passa de mim este cálice, é porque ele não queria beber o cálice. Amém, irmãos? Okay? Jesus Cristo não queria beber aquele cálice. Se ele quisesse beber aquele cálice, ele não orava, Pai, afasta de mim o cálice. Ele não queria beber o cálice, mas disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, também há muitos cálices na nossa vida que nós não queremos beber. É normal. Há coisas que nós somos chamados a obedecer que nós não queremos. Na nossa carne a gente não quer. Mas sejamos capazes de dizer, faças a tua vontade e não a minha. Chama-se isso obediência. Quando eu digo crucificado estou com Cristo, quando eu crucifico a minha carne, significa que eu abdico de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Okay?
Em muitas coisas, e se calhar ainda bem na maior parte das coisas, nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas há coisas em que nós queremos continuar a fazer a nossa vontade. E é aí precisamente, quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós crucificamos a nossa vontade, levamos cativo todo o nosso pensamento, não apenas o pensamento, todas as nossas emoções e as nossas ações, sujeitando-nos a Cristo. E aí nós crucificamos a nossa carne. Quando crucificamos a carne, ela deixa de ter poder sobre nós. Ela só tem poder sobre nós quando nós nos descrucificamos. Quando nós saímos da cruz. E sabem quando nós saímos da cruz, quem é que vai para lá outra vez? É Cristo. Quando nós saímos da cruz, nós crucificamos Cristo outra vez. Sabem porquê? Porque a seguir eu vou ter que me arrepender. Então ele vai estar a pagar novamente os pecados que eu já não devia cometer. E o grande pecado é precisamente a desobediência. Não importa se é mentir, se é roubar, se é isto. Qualquer desobediência a Deus, portanto, é um pecado. Okay? Amém? E o mundo, irmãos? Okay? O mundo é o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Então nós temos que acreditar que pela fé o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz, a obra foi completa. Tudo aquilo que Ele fez na cruz está completo. Ele completou a obra. Tetelestai, já vos expliquei no outro dia a palavra grega, quando ele diz está consumado, está terminado. Era igual, era as letras que se punha no carimbo quando alguém tinha uma dívida. Okay? Se alguém tinha uma dívida, tinha um documento de dívida. E depois, quando essa dívida era paga, pegava-se no carimbo e em grego aquilo estava escrito tetelestai. Significa está pago. Foi precisamente as palavras que Jesus Cristo disse na cruz quando entregou o Espírito. Ele disse tetelestai. Está traduzido, está consumado. Significa está pago. Significa que ninguém mais deve nada a ninguém. Eu paguei. Então, ou seja, como é que eu obtenho vitória sobre o mundo? Pela minha fé. Eu tenho que acreditar. Tenho que acreditar que aquilo que Jesus Cristo fez foi de uma vez por todas e para sempre. E mover a minha vida de acordo com a vontade de Deus todos os dias. Ok? 2 Coríntios 2,4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então o que são estas fortalezas, irmãos? As fortalezas são todas as dependências da nossa vida. São todas aquelas coisas que nos amarram. São todas aquelas coisas que nós queremos nos libertar e que não conseguimos. É tudo aquilo que nos prende. É tudo aquilo que nos faz escravo de qualquer coisa. São fortalezas. É como se fosse uma prisão. Antigamente nós vimos aqueles filmes do Errol Flynn e dos cowboys, que havia a torre do castelo. E pegava-se na donzela, não era o prisioneiro, punha-se na torre. Aquilo era alto, as paredes eram lisas, não se conseguia descer lá. Portanto, era uma fortaleza. As pessoas estavam fechadas dentro da fortaleza, não conseguiam sair de lá. Então o que este texto diz é algo como isso. As armas da nossa milícia, as armas com que nós temos que lutar, não são carnais, não é na carne, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir estas fortalezas. Para destruir estas fortalezas. Portanto, existem fortalezas que nós temos, nas quais nós próprios construímos muros que circundam a nossa vida, que nos impedem de atingir o potencial que nós fomos chamados a ter. Nós podemos estar a ir em direção à terra prometida, mas muito da nossa mente ainda está no Egito. Nós somos peregrinos nesta terra, mas muito da nossa mente ainda está no Egito. Coisas que nós gostávamos de libertar na nossa vida, mas não estamos a conseguir. Porquê? Porque estamos a lutar contra elas na nossa carne. Então, irmãos, a vida do crente deve ser uma vida de oração. A vida do crente deve ser uma vida de oração. E, irmãos, eu já tenho falado muito sobre isso e quero repetir mais uma vez. Nós temos que incluir os irmãos passivos. Ok, Nelson, dá-me uma forma. Dá-me uma forma. O que eu posso fazer? Eu preciso de algo. Eu não sei muito, mas diz-me algo que eu possa fazer todos os dias e que eu possa desenvolver isto de tal forma a tornar-se um calo. Ok? Sabem que um trabalhador da horta, um trabalhador das obras, um trabalhador braçal, okay? Ele só está preparado. Sabem quando é que ele sabe que está preparado para fazer o trabalho? Quando surgiram calos. Okay? Quando a gente passa as mãos na sua mão e percebe que aquela mão está rude, está calejada, e uma mão calejada já não sente dor. Okay? Mas no princípio eram bolhas. Não é? Quando pegava na enxada e começava a acabar, aquilo apareciam bolhas, a mão ficava ferida, as bolhas rebentavam, a pessoa não conseguia fazer nada. Mas depois, quando a pessoa insistia, o que acontecia? Aquelas bolhas viravam calo. E quando a pessoa ficava calejada, já não havia dor nenhuma. Vocês vejam os indígenas em África que andam descalços. Sabe o que acontece aos picos que nos nossos pés entrariam? Nos pés deles partem.
porque os seus pés estão calejados de tanto andar descalço. E nós temos que calejar a nossa vida com a oração. A oração é o calo espiritual que nós precisamos para obter de Deus tudo aquilo que nós queremos. Reparem bem o que é que diz em João 16:24, e com isto, perto disto eu vou terminar, irmãos. Diz assim, João 16:24: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo se cumpra. Até aqui nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. O Senhor Jesus estava de saída. Os seus 3 anos na terra tinham terminado. Okay? Dentro em breve ele ia celebrar a ceia. A seguir à ceia ia ser preso. Okay? Ia ser crucificado e ia ascender aos céus. E ele diz: até agora nada pedistes. Os discípulos, ok? E os que estão em convívio com Jesus durante 3 anos, e Jesus afirma: até agora nada pedistes. E depois diz: pedi em meu nome e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então há aqui um mandamento muito claro. Jesus não está a dar uma sugestão. Jesus não está a dar uma sugestão. Ele está-nos a dar uma ordem. Ele está a dar uma ordem aos seus discípulos: pedi e recebereis. Tudo aquilo que pedires em meu nome, recebereis. Portanto, Ele está-nos a convidar a uma vida de louvor, a uma vida de oração, a uma vida de comunhão. Ele está-nos a chamar a nós trazermos o Espírito Santo à nossa prática diária. O Espírito Santo deve fazer parte da nossa vida, tal como marido e mulher, pais e filhos fazem parte, vivem juntos. E nós muitas vezes, irmãos, oramos ao Pai em nome do Filho, e o Espírito Santo, se quiser aparecer, é bem-vindo. Mas não é assim que nós somos chamados a fazer. Nós vivemos no advento do Espírito. O Antigo Testamento foi o período do Pai. Quando nós vemos o Antigo Testamento, quantas vezes é que nós vemos Jesus? Quantas vezes nós vemos? Ele está lá em cada livro, desde o primeiro versículo da Bíblia. Mas quantas vezes é que nós vemos Jesus presente no Antigo Testamento, sem ser em tipo? 0. Sem ser em tipo? 0. Ele é a arca. Okay? Ele é tudo no Antigo Testamento. Okay? Mas quando é que nós ouvimos falar de Jesus o Cristo? Ele começa a aparecer no final, na altura do cativeiro, como o Messias que era esperado. O Antigo Testamento é o advento do Pai. Deus o Pai, Jeová. Okay? Depois nós temos o advento mais puro de Deus todo, que é qual? O de Jesus Cristo. Deus fez-se homem, veio à terra, habitou entre nós, sofreu as mesmas tribulações, venceu sobre todas elas, morreu, ressuscitou, assentou-se à direita do Pai. E depois fez o quê? Enviou o seu Espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que nos guiará em todas as coisas, que glorificará a Cristo e nos falará das coisas vindouras. É esse o papel do Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, há igrejas que estão mornas, arrefecidas, porque não reconhecem o papel do Espírito Santo na sua vida. Então eu tenho que aprender a todos os dias da minha vida a falar com o Espírito Santo. Desde que eu acordo de manhã, tal como damos os bons dias às nossas pessoas mais próximas, temos que dar os nossos bons dias ao Espírito Santo. E naquilo que nós vamos fazer, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, ajuda-me, Espírito Santo, temos que trazer o Espírito Santo para a nossa vida diária. Ele deve nos acompanhar, porque Ele é que estará connosco. Quando Jesus Cristo diz: estarei convosco até à consumação dos séculos. Estaria como se Ele partiu? Como é que Ele estaria? Se eu não for, Ele não vem. Quando Ele diz: eu estarei convosco, a promessa de Mateus 28 cumpre-se na vida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo, que agora, pela fé, habita em nós. É este Espírito que em nós tem capacidade de mudar a nossa vida. É este Espírito que em nós intercede ao Pai, mesmo quando nós não sabemos como pedir. Já leram as passagens? Mesmo quando nós não sabemos como pedir, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, é o Espírito Santo na nossa vida que nos vai dar vitória, que vai transformar as nossas guerras em vitórias para Deus. No Espírito nós devemos viver a nossa vida e não na carne. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazê-lo no Espírito.
Okay? Devemos convidar o Espírito Santo a tomar conta da nossa vida. Devemos convidar o Espírito Santo a habitar em nós. Devemos convidar o Espírito Santo a tomar o nosso coração. Devemos convidar o Espírito Santo a tomar posse dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de valor, tudo aquilo que é ético, nisso pensai. Significa que nós levamos cativo o nosso pensamento à vontade de Deus. Subjugamos o nosso pensamento à vontade de Cristo. E dessa forma, irmãos, nós deixamos de viver na carne, deixamos de ser carnais, para podermos então viver em Espírito. Amém, irmãos? É Deus quem luta as nossas lutas. Se nós estivermos em comunhão com Ele, nós vamos ter vitória em todas as nossas batalhas. Agora, não confundamos tribulações com derrotas. Ok? Não confundamos tribulações com derrotas. Tribulações são tempestades que vêm à nossa vida. O Senhor disse que elas haviam de chegar, mas nós construímos a nossa vida em cima da rocha. Amém? E com a vida construída em cima da rocha, a tempestade pode vir, a tribulação pode vir, ok? Mas nós, enfim, não vamos ser abalados por elas. Amém, irmãos? Ok? Vamos então terminar esta mensagem com oração. Depois vamos levantar a nossa oferta, cantar mais uma canção e terminar.